Boa tarde, pessoal. Eu estou vendo aqui a lista que Guilherme enviou. Bruno está aí. Lucas, tem que ver, são dois Lucas. E tem umas pessoas que o nome não dá para saber. Atualmente temos, além de mim. Ué, Guilherme saiu, foi? Além de mim, tem Bruno, Lucas Moura e Lucas Silva. Três pessoas. Três pessoas, três estudantes. Dois, três, quatro, cinco, seis. Com Andresa seria sete, né? Então, sete. A gente tem três, não chegamos à metade. Olha, eu sou pontual, viu? Eu entro muito antes das pessoas. Eu estou aqui nessa sala precisamente, de acordo com o relógio aí no canto superior esquerdo, a 22 minutos e 25 segundos. Né? Então, eu entro muito antes dos alunos. Eu gosto de esperar os alunos. Não gosto que ninguém fique me esperando, não. Então, eu peço também que tentem chegar na hora. Né? Tentem chegar na hora, porque aí, bom, fica tudo certinho, a gente produz bem, não precisa falar correndo. Né? Guilherme vai participar, eu não sei, porque ele estava, mas não sei se ele caiu ou se ele saiu. Deixa eu perguntar a ele se ele vai vir, porque se ele não for, a gente já começa. Deixa eu botar aqui, web, outro WhatsApp. Eu estou ajeitando aqui o meu celular, que eu não estava aguentando mais, não. Um celular com 16 GB de memória não dá para nada. 16 mega, né? 6 mega. Giga era bom, né? 16 mega de memória não dá para nada, não. As pessoas mandam muita Eu coisa. acho que eram 16 GB, É 16 giga, mega é né? quase nada. Então, É acho que giga mesmo. pronto. Mas Então, hoje em dia, pronto. antigamente era até um armazenamento considerável, mas hoje em dia não é mais não. Não, eu fico aqui, bicho. Só falta chorar, velho. Pedindo a ele, pelo amor de Deus, funcione, né? E ele devagar, devagar. Digo, rapaz, que merda é essa? Tá avisando aqui a aula, aqui no celular. Pronto, entrei, deixa eu mandar uma mensagem para Guilherme, ver se ele vai vir. Ok, são 16h08. Né? Eu acho que quem veio, veio. Quem não veio, vai vir depois. É o seguinte, deixa eu primeiro fazer uma outra coisa aqui para a gente começar a conversar. Muito bem, já está gravando. Pessoal, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu acredito que talvez tenham algumas pessoas que me conheçam, mas é provável que a maioria das pessoas realmente não me conheçam. Meu nome é Arquimedes Pascoal, eu era professor do IFPE Campus Caruaru, desde sua fundação em 2010. Né? Recentemente foi que eu vim aqui para o Campus Recife, muito em função de minha mãe, que é uma senhora que está atualmente com 91 anos, cadeirante e com Alzheimer. Né? Então, obviamente, eu preciso estar junto dela. Eu preciso estar junto dela porque enquanto ela se lembrar de mim, eu quero estar junto dela. Eu não quero, eu não posso me esquecer dela. Eu quero ficar muito perto dela o máximo que eu puder. Então, eu esperei muito tempo que abrisse uma vaga aqui no Campus Recife. Não queria vir em
hipótese nenhuma, por indicação de algum colega, por indicação política, de seu ninguém. Né? Eu entrei no IFPE por concurso e queria só me ser removido de um campus para outro, também através de concurso, para não ficar na mão de ninguém. Não, eu lhe ajudei, ele trouxe aqui para o campus Recife. Né? Então, negativo. Né? Eu não quero que ninguém ficar na mão, comendo na mão de ninguém, de jeito nenhum. E às Então, vezes as surgiu pessoas querem o favor de volta, né, professor? é, na verdade, as pessoas deveriam entender que todo o bem que a gente faz, o maior beneficiado somos nós. Então, neste sentido, chega a ser algo completamente sem sentido, tanto esperar reconhecimento de quem quer que seja, né, como você cobrar alguma pessoa um bem que você tenha feito. Você fez o bem, o maior beneficiado foi você, rapaz. Você não pode não saber disso, mas na verdade, o bem que a gente faz muito bem para a gente. É Né? verdade. Faz bem também para outra pessoa, mas faz mais bem para a gente. Afinal, a regra de ouro é a regra do amar ao próximo, é a regra do respeito, né? E, e do perdão. Né? A gente deve sempre perdoar aqueles que não nos tratam convenientemente, não tratam bem. Isso aí. Mas a gente não consegue, né? Porque a gente é humano, a gente tem nossas imperfeições. Mas, bom, eu não queria, não. Eu não queria de jeito nenhum. Surgiu a vaga, eu entrei. E aqui estou dentro, faço parte do IDV, juntamente com o Eric, com o Alexander, com o Guilherme. Né? E o nosso objetivo é exatamente fazer um treinamento em domótica e em drone. Né? A ideia de domótica ela é muito antiga. Né? Na verdade, essa ideia ela começou em 2014, por aí, talvez até um pouco antes, lá no campus Caruaru. Né? Então, nós montamos um grupo, chamava-se na época Casa Inteligente. Esse era o projeto. Mas, por razões que talvez não mereçam, não valham a pena a gente ficar aqui repassando, o projeto não andou convenientemente. Né? Não andou como deveria andar. Só que agora a gente tem um camarada, na verdade, a gente tem dois camaradas aí, três camaradas que eu acho que eles são muito bons, são pessoas especiais para mim. É o professor Eric, é uma pessoa que eu confio assim enormemente. Né? Eu sei que esse homem tem uma capacidade de administrar problemas impressionante. Né? É uma pessoa maravilhosa. Quem o conhece já se apaixona pelo grande homem que esse camarada é. É o professor Alexander Sena, uma pessoa muito boa. Foi uma das melhores aquisições que eu acho que o Campus Caruaru teve. Né? Grande Alexander Chaves de Sena. Acho que é Chaves de Sena. É isso mesmo. E o nosso grande amigo que está aí presente agora, o Guilherme Rigaud, né? Aluno lá do campus, né? Que desde que a gente o conheceu, a gente percebeu que tratava-se de uma pessoa, de um aluno diferenciado, uma pessoa que não se contenta simplesmente em ficar ali nas coisas mais simples, mas ele gosta de aprofundar, ele gosta de ir atrás, é uma pessoa que sente prazer em servir, né? Então, em tudo quanto é grupo que eu vi, esse camarada entrou. Eu não sei que horas ele dorme, como é que é o relógio dele. Eu acho que ele deve ser o dono do tempo. Aí, quando ele chega na casa dele, ele faz o relógio andar bem devagar, para ele poder ter tempo de fazer as coisas. Deve ser, bicho. Né? Então eu acho que agora com esse tripé, Eric, Alexander e Guilherme, eu acho que a gente consegue desenvolver um trabalho legal. Viu que ele já terminou a parte de programação e, obviamente, a gente vai entrar no estudo da eletrônica. Veja, a gente aqui não vai dar um treinamento de eletrônica para aprofundar conceitos de eletrônica
como a gente faz em uma sala de aula, em um curso de eletrônica. A gente não tem esse objetivo. A eletrônica ela é necessária para que a gente vá para a parte mais importante, o coração do curso, que é sistemas embarcados. Os sistemas embarcados é que são o coração. Mas eu preciso conhecer, a gente costuma dizer em latim, minimum minimorum, ou seja, o mínimo possível. A gente precisa conhecer esse mínimo possível de eletrônica, a gente precisa saber quais são as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor, né, para fazer simulação, para poder trabalhar, né? O Guilherme está dizendo aqui que está virando estagiário. Muito bem. Brevemente será professor. Tenho certeza absoluta. Né? Vai terminar o curso dele. Obviamente não vai marcar touca, vai fazer algum concurso que vai abrir e vai virar um funcionário do IFPE, assim como Juliandros, lá em Caruaru. Um excelente aluno, também muito bom, e que se transformou funcionário. Mas, bom, vamos voltar para a nossa realidade. Então, o objetivo desse curso aqui é a gente ver de eletrônica o mínimo possível para você não se estranhar. Não se estranhar. Ninguém vai ficar aqui falando em retificador de meia onda, em onda completa, em fonte chaveada, em fonte linear. Ninguém vai ficar aqui perdendo tempo falando sobre filtros analógicos, usando amplificadores operacionais. A gente não vai fazer nada disso. O nosso objetivo é aprender os conhecimentos da eletrônica que vão nos permitir compreender a parte de sistemas embarcados. E também, por que não dizer, desenvolver as nossas próprias soluções. Essa é a parte, eu acho que é mais importante, é a capacidade que o aluno precisa ter, ele precisa desenvolver dentro dele a capacidade criativa. Eu costumo dizer, eu pelo menos costumava, aliás, né, lá em Caruaru, eu sempre dizia nas minhas aulas, é assim, são vários passos que você precisa seguir. Primeiro passo, copie. Não tem vergonha, não. Abra uma revista, quer dizer, revista é na minha época, num site da internet, pegue um determinado circuito que você achou interessante, né? Copie, faça uma cópia, veja como é o esquema, consiga os componentes, copie e monte. Pronto. É a primeira parte. Aí você pode dizer, mas é claro que vai funcionar. Aí eu respondo, mas é claro que muito provavelmente não vai funcionar de primeira, não. Né? Geralmente a gente na montagem comete alguns pequenos erros por não conhecer muito bem o material com o qual a gente está trabalhando, tal. Então a gente comete alguns erros, né? Então o primeiro passo é copie sem medo e sem vergonha, copie para ser feliz. O segundo passo é entenda. Depois que você copiar, botou, você tenta entender o funcionamento dele e dentro deste passo da compreensão é que você deve começar a fazer pequenas modificações. Por exemplo, é um oscilador. Eu gostaria que oscilasse nesta outra frequência, mas exatamente nessa frequência aqui. Então, como é que eu faço? Como é que eu mudo? O que é que eu tenho que mudar? Né? Aí você começa a explorar aquele circuito que você já viu, que realmente funciona, e começa a fazer pequenas modificações. O pessoal da informática costuma usar uma ideia que eu acho muito interessante. Eles dizem assim, toda vez que você fizer um software, bota para torar nele. Faça tudo o contrário do que o software diz que tem que ser. Entre com o número inteiro, bota o número real. E faça de outro jeito. O seu software vai ser bom se ele for capaz de contornar todas essas adversidades. Se ele conseguir controlar tudo isso aí, né, de uma forma transparente. Né? Ele pode até comunicar para você, olha, eu lhe pedi o número inteiro, você entrou com o número real, eu vou cortar e vou considerar somente a parte inteira, etc, etc. Né? Mas, e a mesma coisa aqui em eletrônica. Primeiro copie,
depois entenda, aí você vai mexer nos componentes, você vai alterar os componentes, vai usar componentes um pouco diferentes, né? E vai começar a entender. Depois que você entendeu o seu circuito, vem um passo intermediário entre o momento atual de entendimento e o momento de criação, que é o momento de pequenas inovações, coisas. Eu quero adicionar algo mais. Eu quero fazer aqui uma pequena mudança nesse circuito. Eu acho que poderia ser desse outro jeito, assim. Comece a fazer pequenas modificações. Faça as modificações que você acha que são importantes, né? E o último passo é o passo da criação. A criação é um passo em que você parte simplesmente do mundo das ideias, da necessidade. Você diz assim: existe um problema, esse problema eu preciso resolver. Como é que eu resolvo esse problema? De que forma eu posso usar a eletrônica para, digamos assim, resolver esta situação, né? É assim que. Aí é criação, é você. Mas veja que a criação ela foi antecedida por três etapas. É a etapa de suar. É por isso que a gente diz que toda grande criação, como a lâmpada de Edison e outras grandes criações, elas são 90% de suor, né? E 10% ou menos de insights, de ideias, né? Onde você vai buscar lá dentro de você algo que você só conseguiu vislumbrar, você só conseguiu visualizar, porque na verdade já corria no seu sangue aquelas ideias que foram adquiridas durante as primeiras etapas. Elas estavam ali dormentes, ainda meio perdidas, não sabiam muito bem para onde ir, o que corresponde ao que, quem conversa com quem, como, etc. Então, eu gosto muito dessa abordagem. E é mais ou menos essa abordagem que a gente vai seguir. Vocês agora, eu vou fechar aqui a minha câmera e vou deixar só a apresentação. Vocês agora devem estar vendo aí na tela de vocês exatamente a página do IDV Learning, né? Aqui está o módulo de 2, que é o módulo de eletrônica voltada para a domótica, né? Então, veja, todas as vezes que vocês quiserem entrar, desculpe, na sala, podem simplesmente clicar aqui nesse link. Mas como agora, Guilherme, grande Guilherme, já me mandou os e-mails de vocês e eu já fui lá no meu Google Calendário. Cadê ele? Está aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Eu já vim aqui. Cadê? Está aqui. Pronto. Está aqui no Google Calendário. Já botei os nomes de vocês. Estão vendo aí? O nome de todos vocês estão aqui. Então agora tá beleza. Tá todo mundo aí no cadastrado, vão receber os e-mails. Ótimo. Eu gosto de colocar nas minhas páginas de EAD sempre uma parte de fórum, né? Para que é o fórum? O fórum, para mim, é aquele local onde o aluno clica nele e ele pode criar, por exemplo, um tópico que ele queira discutir. Então, ele bota aqui, e aí ele clica o nome do assunto, né? IoT, por exemplo, a internet das coisas. Ele quer discutir alguma coisa aqui sobre a eletrônica do IoT, então ele bota aqui a mensagem dele, envia lá para o fórum e as pessoas, obviamente, elas vão responder a esse. Só um minutinho. A esse pedido do colega e beleza, a gente segue. Deixa eu voltar para cá. Pronto. O bate-papo é diferente. O bate-papo não é para o cara tirar dúvida, né? É o cara fazer uma conversa assim em aberto, um comentário qualquer. É como ele diz aqui, uma aplicação de eletrônica, uma questão de tendências para o futuro. Por exemplo, o fórum não.
O fórum é sobre o nosso curso. Aqui não, aqui é um negócio mais aberto. Poxa, eu queria ver para onde é que está caminhando a eletrônica. Como é que será que serão os dispositivos da eletrônica no futuro? Hoje eu estava conversando aqui com o professor Eric, por exemplo, e estava dizendo para ele, Eric, eu tenho aqui uma revistinha que eu comprei em 1974. Está aqui, ali do lado. Se quiser, eu pego para mostrar. E nessa revistinha, ela é uma revistinha, chamava-se Manual do Professor Pardal. Né? Ela é muito interessante. Ela discute muitos assuntos. E existe um tópico lá no final dela que ele chama de videofone. Então ele fala o que seria o videofone. Aí, obviamente, como é uma coisa infantil, ele faz uma brincadeira. Ele bota tio Patinhas ligando pela televisão, falando com o Guinho, Zezinho e Luizinho, procurando por Donald pé da vida. E aquele gato, o Donald tem um gato que é sacana que só a porra. O gato fica atrás de um puff e com a patinha dele apontando para onde é que está Donald, né? Donald escondido atrás do sofá. E aí, no texto dessa revista, ele fala que no futuro as pessoas vão poder se comunicar através da televisão. Aí fala de um projeto que já existe lá no Japão, da televisão, não apenas transmitir imagem, mas como captar a imagem de onde você esteja e estabelecer comunicação e tal. E aí ele começa a viajar na maionese, falando das possíveis aplicações, né? Meu velho, o cara foi muito futurista e foi muito preciso nas suas ideias. Quando você olha isso aí, você faz, poxa, 74, velho. Esse cara estava pensando nisso. Isso é uma realidade hoje em dia. E tudo que ele disse se faz do jeito que ele diz ali. Né? Não, obviamente, com a tecnologia que ele, claro, não era capaz de imaginar, porque nada daquilo existia. Né? Não existia internet, então ele não podia pensar em internet. Né? Existia, sim, uma rede, né? Uma rede desenvolvida pelo Departamento de Defesa americano, existia comunicação usando cabo, existia, como existe até hoje, comunicação telefônica usando fio, existia telefone sem fio, né? Mas já um monte de ideias muito interessantes. Comunicação sem fio é algo que desde a época de Tesla, o próprio Tesla já imaginava, né? Num mundo onde você não teria fios. Não, é algo que realmente. Para que fio? O submarino, deixa eu ler aqui, foi idealizado. Eita, saiu a mensagem, está aqui. Foi idealizado muitos anos antes de sua criação por Júlio Verne, exato. E está aqui na minha revistinha também, viu? Está bem aqui. Essa revista ela é extraordinária, bicho. Qualquer dia desse, eu vou fazer uma xerox dela, né? Para poder ficar aí para a posteridade, porque é extraordinária. Então vamos lá. Então, a sessão de bate-papo, você entra aqui, você escreve as coisas que você está querendo viajar aí, tal, fazer uma viagem bem louca aí dentro da eletrônica. Tá massa, bicho. Né? Não tem data específica para realizar, pode ser a qualquer hora. Em princípio, o fórum, quando eu tinha criado, eu tinha pensado exatamente no fórum ter datas específicas. Olha, gente, hoje tem fórum, mas depois eu digo, não pode deixar. Na verdade, a gente pode, se quiserem, pode fundir, deixar uma coisa só. Fórum, bate-papo, tanto faz, velho. A gente aqui quer conversar sobre eletrônica. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Então, eu vou, no dia de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui um mini curso de eletrônica. Eu não vou clicar aqui, porque, na verdade, eu já cliquei e ele está aberto aqui atrás. E por que eu quero aqui atrás? Porque isso aqui é PowerPoint. E aí eu posso usar a ferramenta de caneta para poder fazer observações. Né? Então,
eu acho legal essa ferramenta, né? A gente vai trabalhar. Então, oficialmente, são 15 horas e 29 minutos, estamos iniciando, né, o nosso curso de eletrônica, né, dentro do grupo de trabalho da domótica e do drone. Vamos à frente, como diz o ditado, que atrás vem gente. Então, veja, a gente vai discutir primeiro o que é eletrônica, vai discutir sobre sinais. Aí, quando a gente falar sobre sinais, a gente vai mostrar quais são os sinais padronizados que se usam dentro da eletrônica, porque existem sinais padronizados: onda quadrada, onda triangular, rampa, dente de serra. Existem alguns sinais bem específicos que são extremamente úteis para se fazer determinados testes, né? Para serem também usados em determinados circuitos, né? Aí a gente vai perder um tempo talvez um pouco maior na parte de simuladores. Eu queria que vocês respondessem para mim. Vocês usam simuladores Proteus, SS, né? Vou botar aqui, ó. Aqui, ó, você tem o Proteus, o pacote Proteus, que obviamente é um software pago, né? Você tem o SS, que é um software pago, mas é bem mais barato. Você tem o Falstad na internet. Eu não sei se eu estou escrevendo certo, não. Falstad. E você tem outros mais. Você tem o PSIM e por aí vai. Né? Eu estou vendo que aqui o Tinkercad é muito legal. É muito legal. Mas o Tinkercad, você está limitado àquela plaquinha lá. Né? É legal também. Dá para fazer. Você sabe que lá no Tinkercad você bota osciloscópio, né? Mas não tem os recursos que determinados softwares como esse aqueles têm. Algumas pessoas minimizam muito o SS, como se ele fosse um softwarezinho pebinha e tal. Ele é bom pra caramba, viu? Eu fiz um circuito e botei para simular no Proteus, usando um transistor de efeito de campo numa determinada turma. Deu completamente errado o resultado. Completamente. E eu fiquei assim com cara de Maria Amélia, né? Eu disse, mas rapaz, não pode. Eu não tinha feito anteriormente, antes da aula, nenhum teste, né? Eu disse, rapaz, está errado. Está errado. Isso que o Proteus está fazendo aqui está completamente errado, né? Aí peguei o mesmo circuito após a aula, fiquei invocado. Isso foi já no final da aula. Montei ele no SS. Rapaz, aí sim. Aí o negócio funcionou redondinho, né? E aí eu mandei pro pessoal e dizendo, olha, tá, o SS ele tem muita limitação, tem esse lado dele. Agora existe também um site na internet que é o Falstad, que é um site muito legal, onde você pode fazer simulações de circuito gratuito. Esse aqui é free. Pode falar. Ô, professor, é, eu lembro que período passado estavam falando sobre alguma coisa, sobre ter um laboratório virtual para os alunos de FPE, que a gente poderia usar alguns aplicativos. O senhor está sabendo alguma coisa Existe, assim? existe. Existe o laboratório do professor Meuse, né? Infelizmente, alguém entrou lá no laboratório, obviamente algum professor, e chegou e foi lá, deve ter sido o pessoal do TI. Eu acho que formatou as máquinas e, rapaz, o professor Meuse só faltou morrer do coração. Eu usei o laboratório virtual dele diversas vezes. Por exemplo, você quer fazer uma simulação no Proteus. Aí você diz, mas professor, eu vou entrar na internet, vou pegar o Proteus, vou craquear. Além de ser ilegal, eu corro um risco imenso de trazer junto com o software
um Trojan, né? Um aplicativo malicioso que pode me ferrar. Eu não quero ter que instalar isso. Eu digo, é verdade. O SES, ele tem uma versão free que você roda nele. O chato dele, quando ele é free, é que ele, de vez em quando, ele joga um reclame, né? Um ad, né? Que a gente chama em inglês, advertisement. Ele joga lá um reclamezinho, e aí você tem que ir lá, clicar, dizer, sai da frente, filho de uma égua. Né? Aí o reclame sai e você continua trabalhando. A versão paga eu comprei. Eu lembro que foi acho que R$ 300, uma coisa assim. Né? E, graças a Deus, funciona direitinho. O Faustado não tem nada pago. Ele é todo free. Você entra lá no site do Faustad e, bicho, é só você... Ele já tem diversas propostas de circuito. Você pode usar o que ele tem ou modificar o que ele mostra. Ele mostra alguns, aí você chega a dizer, vou mudar. O PSIM não. O PSIM é pago. E tem também um outro que eu estou tentando lembrar o nome, Multisim. Existe também o Multisim, que é daquele pessoal da Analog Devices, não lembro. É de uma empresa aí bem conhecida. National Instruments, exatamente, o Multisim. Muito bom. Eu diria que é melhor do que o próprio Proteus. Né? Deixa eu ver a mensagem de Miguel aqui. Tem como mais de uma pessoa usar sua conta no SES? Não sei, Guilherme. Eu instalei o software no meu celular. Né? A instalação é feita quando a gente compra, existe uma transação que ocorre na hora daquele celular para um servidor do próprio SES. Eu tenho a impressão que não teria, não. Eu não recebi, por exemplo, nenhum número de licença. Por sinal, eu estou fazendo a cópia aqui do celular antigo para o celular novo. E, bicho, olha, eu estou morrendo de medo, porque tem vários softwares aí que são pagos, que eu comprei. Né? Estou vendo aí é Multisim Live. Esse Live, ele é gratuito, agora ele tem limite. Gratuito. Ele é gratuito e dá para fazer um bocado de coisa legal. Acho que dava para. Quando era em analógica, dava para fazer os circuitinhos lá com os transistores, de boa, assim. Ele deixa normal, assim, no gratuito, normal. Você tem até o osciloscópio, tudinho, você vê tudinho. Ele, o osciloscópio que ele tem lá, ele tem igual que a gente usa na bancada da gente. Eu não sei se você já percebeu. Ele tem várias opções de osciloscópio. Tem aquele osciloscópio feioso, que é um quadrado dentro do qual ele bota os desenhos lá, né, com alguns botões aqui em cima, embaixo. Se vocês fizerem a conta com o e-mail institucional, se vocês quiserem, né, vocês podem fazer a conta com o e-mail institucional e aí vocês entram lá e fazem seus circuitinhos normal, assim. Ele deixa. Certo, mas aí ele tem, além desse osciloscópio que eu acho horroroso, ele tem o próprio osciloscópio Tektronix, modelo não sei quanto das vidas. Aí aqui tem aqui o teclado, aqui tem as entradas, né? Tem os botões, né, de controle, de não sei o que lá, bem bonitinho. Né? E aí você tem o botão de liga, desliga, on-off. Né? Eu acho muito legal, porque eu acho que a distância entre o instrumento virtual e o instrumento verdadeiro, é interessante que ela seja a menor possível, para que você, quando você pegue ele na prática, e diga assim, não, esse cara eu conheço, porque eu usei ele virtualmente, mas eu sei como é, eu sei onde liga, eu sei como escolher cursor de tempo, eu sei como ver uma FFT, uma transformada de Fourier, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sei como ver, por exemplo, qual é a tensão média, pico, a tensão de pico a pico, né? Etc. Período, frequência. Tem tudinho. Tem lá isso aí, tudinho. Pronto. Então, muito massa. Vamos adiante. A parte de placa de circuito impresso, eu acho que eu não vou ver com vocês. Por quê? Porque é o seguinte, foi uma coisa que eu aprendi a um preço muito caro, que foi perdendo a minha própria saúde. Né? Eu parei para fazer placa de circuito impresso durante muito tempo, e eu lá no IF, eu ficava procurando uma maneira de fazer a melhor placa possível. Comprei prensa, comprei muito material químico na China, e foi aí onde eu me lasquei. Né?
Não faz muito sentido você fazer placa na sua casa e se expor a respirar, né, um poluente com metais pesados, né, que hoje em dia eu tenho meus pulmões comprometidos por causa disso. Eu acredito que foi por aí que aconteceu, porque eu tinha um pulmão ótimo, eu era um bom atleta, eu corria muito, mas bom. Então eu acho que não é bom querer fazer em casa. Não lhe dou esse conselho. O mesmo que você diga, não, mas eu tomo cuidado. Rapaz, você respira que nem sente. Né? E hoje em dia você pega, tem sites na internet que você manda fazer, sei lá, 5 plaquinhas, aí o cara lhe cobra, sei lá, $5. Né? Poxa, sai $1, R$ 5, cada placa de protótipo. Você recebe a placa, quando você olha, você faz, Jesus Cristo, que placa retada é essa, velho? Né? Baratíssimo. Ou seja, a gente está vivendo num mundo onde a gente dizia antigamente que qualidade tinha que ter preço alto. Hoje em dia, equipamentos com qualidade, né, podem também ter um preço bem acessível. É claro que os equipamentos mesmo de ponta de linha, eles terão um custo bem mais elevado, mas a gente consegue muita coisa boa a baixo custo. Depois a gente vai discutir sobre os componentes usados na eletrônica. Por quê? Porque uma coisa é simbologia, outra coisa é o componente na prática. Né? Então, a gente tem que ver qual é a cara desse componente na prática. A gente vai ter que dar uma olhadinha para o aluno não se estranhar com nada. Aí aqui, obviamente, a gente vai tratar de encapsulamentos, no caso de transistores, circuitos integrados. Então, a gente vai aprender a dizer, isso aí é um transistor TO92, isso aqui é um TO220, né? E por aí vai, etc. Né? E a gente vai ter que olhar para um resistor, né, e dizer, é outra coisa que eu queria saber, qual é o conhecimento que você tem das séries resistivas, por exemplo, E48, E96, E192, E24, E12, E6, começa em E6. As séries resistivas são E6, E12, E24, E48, E96 e E192. Né? Então, vocês conhecem as séries resistivas, não é para saber de quais valores, não, mas sabem que elas existem, né? Sabe que cada elemento desse aqui significa um determinado percentual de tolerância. Se você quer um cara com, sei lá, 1% de tolerância, você vai buscar aqui na série E96, né? Eu não lembro se é 48, se chega a ter 1%, não lembro. Mas eu sei que esses números aqui é o número de valores que você tem. Por exemplo, na série E48, você tem 48 valores diferentes. Né? Então, é muito legal. Né? Na E192, eu tenho 192. Portanto, de um valor para o outro, significa que a distância é pequenininha. Já que o mínimo e o máximo, em princípio, é o mesmo. O range é o mesmo. Eu tenho um cara que eu posso dividir em 6 pedaços, em 12, em 24, em 48, em 96 ou 192. Se eu escolher 192, significa que vai ficar bem fininho cada fatia. Então, eu posso ter resistores, por exemplo, de 3,51K. 3,51K é. Né? Mas não na 96, nessa série aqui, na E192. E por aí vai. E um outro ponto importantíssimo da nossa conversa corresponde à parte de instrumentos e ferramentas. Né? Pode parecer besta, mas não é não. Eu vejo muita gente aí usando, por exemplo, chave de fenda para tirar parafuso estrela, ou como escopo para rasgar alguma coisa. Né? Eu vejo muita gente pegando um ferro de solda e usando para fazer buraco em caixa. É aconselhável. Né?
E os instrumentos também. É interessante que você conheça quais são os instrumentos que você tem à sua disposição. Tem osciloscópio? Tem. Tem multímetro? Tem. Pode ser analógico, pode ser digital. Tem um gerador de formas de onda? Tem. Pronto. Esses aí, digamos, são os básicos. Né? Dentro da eletrônica, são os caras mais utilizados. Né? Vocês querem fazer algum comentário? Teriam algo para colocar aqui para a gente? Eu abri aqui o chat, viu? Qualquer coisa que vocês escrevam agora, porque são 2 monitores, eu posso ver. Eu estava com o chat fechado, mas aí eu abri. Tá tranquilo, professor. Tô só na escuta aqui. Beleza. Então, vamos adiante. Ok? Aqui eu dizendo os dias que eu ia ver. No primeiro dia a gente vai ver isso aí, no segundo dia a gente não vai seguir esse roteiro, não. Não necessariamente. Não desse jeito. Esse aqui a gente não vai ver. A gente não vai abordar a fonte de alimentação e tal. Isso aí, para a gente, não é importante. Eu estou de olho nos sistemas embarcados. Tudo que eu fizer, eu vou estar pensando nesses camaradas. Né? Então, eu não estou preocupado em desenvolver fonte. Né? Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com eletrônica, algumas pessoas se atrapalham com a eletrônica porque ela é uma disciplina que ela envolve conhecimentos de física, ela envolve conhecimentos de tecnologia dos materiais, ela envolve conhecimentos da própria engenharia. Às vezes, quando a gente está querendo analisar uma resposta de um circuito um pouco mais complexo, a gente tem que ver, eita, aqui eu tenho um polo aqui em tal local, eu tenho um zero nessa função, aí significa ter que usar ferramentas mais complexas, como transformadas de Laplace, etc. Ou então ferramentas matemáticas complexas. Né? Existem ferramentas fantásticas para se fazer análise de circuitos complexos. Né? Então, ela é multidisciplinar. Né? Eu lembro que uma das vezes, uma das pessoas, melhor dizendo, que me deixou fascinado pela eletrônica foi um rapaz que é casado com a minha irmã. Ele é técnico em eletrônica, ele não fez o curso de engenharia, mas ele é melhor, na minha opinião, do que qualquer engenheiro que eu conheça, pelo menos dentro da área de eletrônica. Eu duvido que alguém tenha mais conhecimento do que esse camarada. E esse camarada, ele tinha uma empresa, chamava-se Vicontrol. Ele trabalhava na área de automação de sistemas e os principais clientes dele eram sempre indústria. Alcoa, por exemplo, ele fez muita coisa dentro da Alcoa. E eu lembro que muitos circuitos eletrônicos ele próprio desenvolvia. E ele partia do princípio físico que havia ali por trás. Ele ia para a física. Eu lembro de ter chegado na casa dele e ele, algumas vezes, com um livro de física na mão ali, estudando, matutando, pensando naquilo ali. Algum tempo depois, sei lá, uma semana ou até menos, para você ver como ele era rápido. Ao invés de um livro de física, eu encontrava uma placa de circuito eletrônica já ali pronta para ser colocada, né, na Alcoa ou em alguma outra empresa onde ele iria, digamos assim, resolver um problema que estava angustiando aquele pessoal. Eu achava extraordinário. Lamentei profundamente quando ele abandonou a área de eletrônica. Eu disse, perdemos o cara que, na minha opinião, era o cara que mais conhecia eletrônica. Ele gosta de dinheiro, né? E aí ele resolveu ir para uma área mais próxima dentro da eletrônica, mas sem mexer com o desenvolvimento de soluções. Né? Então, ele foi ser consultor e por aí caminhou a vida dele. Perdemos um grande eletrônico. Mas bola para frente, outros surgirão. Então, o ponto inicial para a gente poder começar a trabalhar a eletrônica, professor, por que eletrônica dá tanto problema quando a gente desenvolve sistemas embarcados?
porque a gente não tem ainda conhecimentos bem solidificados, Guilherme. A gente, muitas vezes, a gente deixa certas variáveis do lado de fora, ou porque também, muitas vezes, a gente até conhece bastante, mas usa um software cujo modus operandi, cuja maneira de fazer as coisas, a gente pensa que conhece, e o software realmente não trabalha muito bem. Vou lhe dar um exemplo para responder sua pergunta antes de passar para cá, antes de voltar para o assunto. Existe um software chamado MPLab. MPLab, né? Eu acho que foi no MPLab. Não foi não. Não foi no MPLab, não. Foi no MicroC. O MicroC, ele tem uma interface com o usuário extraordinária. Extraordinária. Se escreve assim. Estou botando aqui porque eu sei que você sabe, mas alguns alunos podem não conhecer. Basicamente, o MicroC é um compilador onde você compila programas escritos em linguagem C para microcontroladores, né? Então, por exemplo, você pode pegar um pique da vida e você dizer assim, eu vou fazer um negócio bem simples. Eu vou pegar um pique e vou botar uma mensagem num display e tal, né? Só que nesse compilador aí, no MicroC, você tem que ir para um local onde você tem que editar certas configurações que dizem respeito ao comportamento do camarada, mas isso não é linha de comando do seu código, isso é a configuração dele, que lá no MPLab você digita, você bota lá, você dá uns comandos, tem que dar. Nele você, em princípio, não tem que dar. Só que aí, boa parte das vezes, a coisa não funciona. Você pede para fazer um negócio, porra, não está funcionando. Vai lá nas configurações do teu compilador e começa a ver o que é isso. Outro ponto, eu não sei se você viveu esse tipo de experiência, mas outro ponto é aquele que eu lhe falei. Fizesse tua placa onde? Né? É uma placa que você fez em casa ou é uma placa que você já mandou fazer na China, com furo metalizado, né? Outro ponto, você quando fez a sua placa, você tomou cuidado de, digamos assim, observar a distância entre trilhas, entre trilha e uma ilha? Você procurou observar isso? Como é que você fez as curvas? Fez a 90 graus ou você fez dessa maneira? Você fez uma malha de aterramento ou não fez? Então, todos esses problemas, por exemplo, isso aqui que você está vendo, na verdade, é um bocado de capacitor aqui, ó. São um bocado de capacitores parasitas. Por quê? Porque a parte de cima está no potencial V1, a parte de baixo está no potencial V2, e existe um dielétrico aqui, que é o ar, no caso da placa é a mica, né? É a fenolite, né? Mica, né? Fibra, desculpe, que falei mica. Fibra de vidro é a fenolite. Então, você tem um dielétrico e dois potenciais. Você tem um capacitor. Então, você está introduzindo um capacitor no seu circuito. Ele tem lá no teu esquema? Tem não. Né? Então, se você quiser esclarecer isso que você falou aí, você diz, quando a gente desenvolve sistemas embarcados, dá tanto problema. Me cite alguns para a gente tentar entender. Por exemplo, teve, agora quando eu fui fazer o projeto, né, de pesquisa que eu fui desenvolver lá, quando eu fui testar, assim, né, eu fui colocar lá o sistema embarcado para funcionar, aí do nada, um capacitor dentro da placa do microcontrolador queimou. Parou de funcionar, basicamente. Na verdade, o que aconteceu? As portas, porque eu tava usando a Raspberry, né, um Raspberry 3 que eu tinha aqui. As portas, elas queimaram, basicamente, vamos dizer assim, né? Porque elas não estavam mais alimentando nada, de nada. Aí, do nada fez isso. Eu nem sei porque aconteceu. Então, primeiro ponto, vamos começar a aprender. Isso é um curso eletrônico, a gente não tem pressa, não. Nada acontece do nada. Nada. Nada acontece do nada. Se você tem um circuito aqui digital, seja ele o que for, se isso aqui é uma determinada porta e essa porta
está ligado a uma determinada carga, e essa carga está consumindo, né? Você tem uma corrente vindo para cá, né? Essa porta ela tem uma capacidade de fornecimento de corrente. Se essa tua carga aqui ela pedir mais corrente do que o que a porta vai dar, entre aspas, do nada a tua porta vai queimar, né? Por exemplo, né? Então você diz, não Foi o que eu pensei mesmo. Já existem dois parâmetros em eletrônica digital, fan-in e fan-out. Eu já notei que o pessoal de eletrônica digital aparentemente parece que pula isso aí. São duas coisas extremamente importantes. Um deles está dizendo, na minha saída, você tem uma saída, quantas cargas, que capacidade de corrente eu posso ter. O outro é o contrário, é entrando. Outra coisa aqui, se essa carga tem um componente indutivo e ela resolver jogar corrente de volta para você na entrada da tua porta, tu tem proteção? Tu botou aqui na tua porta ou aqui no circuito, tu botou alguém que só permite passagem de corrente em um sentido? Se você não fez isso, significa que se essa corrente aqui, que pode estar sendo resultado de uma carga indutiva, por exemplo, ela vai entrar para cima da tua porta quando a porta era de saída e não de entrada. Ferrasse teu Raspberry. Deu para entender? Deu sim. Então é exatamente isso. Quer dizer, isso tudo, viu, Guilherme? Todos nós aqui, eu, você, Alexander, qualquer um, todos nós passamos por essas dificuldades. Quantas vezes, meu Deus do céu, eu fui montar um determinado circuito que tava beleza e o negócio não saía do canto, velho, e o negócio não funcionava direito. Quantas vezes eu vi um circuito meu funcionar, mas logo depois dá um troço nele, ele se ferrar. Mas, rapaz, do nada. Não tem do nada. O que tem é desconhecimento de nossa parte. A gente entende muito pouco, por exemplo, de AMC, né? Que é a parte de proteção de energia estática, né? Então, a gente entende muito pouco, né? E aí a gente não protege a placa. Se você pegar uma apostila de segurança intrínseca, aí você diz, professor, a gente está na aula de eletrônica. Sim, meu filho, é eletrônica mesmo. Se você pegar segurança intrínseca, que quem estuda esse conceito, de fato, é o pessoal de segurança do trabalho. Mas eu já fiz o teste. Perguntei para várias pessoas da área de segurança. O que é segurança intrínseca? Ouvi de gente com mestrado e com doutorado. Rapaz, sei não. Eu nunca trabalhei na área de segurança intrínseca. Ou, no máximo, dá um conceito bem teórico, né? Na prática, isso aqui, por exemplo, se transforma em uma barreira de diodos. Né? O que é segurança intrínseca, por exemplo, já que eu falei isso aí agora? É você fazer com que sua placa ela não gere faísca em um ambiente cuja atmosfera é explosiva. Né? Então, tem a ver com segurança, tem tudo a ver com segurança. Antigamente, quando o pessoal... Eu respondo a tua pergunta daqui a pouco, Vicênio. Quando o pessoal trabalhava nas minas, havia muita explosão nas minas, porque as pessoas não entendiam muito bem e muito neguinho morria. Né? Aí foi quando surgiu a disciplina de segurança intrínseca e começou a estudar e a verificar que determinadas placas elas precisam, elas funcionam dentro de um laboratório maravilhosamente bem, mas na hora que você traz ela para o ambiente real, para a vida de verdade, por exemplo, um posto de combustível, quantos postos você não viu aí explodindo e neguinho morrendo com o carro abastecendo a gás? Porque o camarada que fez lá
botou lá o cilindro. Não, isso aqui não tem que fazer, não, rapaz. Isso aqui você bota o cilindro, você vai aqui, solda aqui, não sei, pronto, gente. Ele bota lá, tá certo, perfeito, enche teu cilindro, perfeito. Agora vem cá, e se houver uma diferença de potencial, se houver DDP, esse teu cilindro está aterrado, ele não vai nem saber o que é aterrar, aterramento, nem como aterrar. Não tá. Aí o que é que acontece? Tem DDP, gera faísca, o carro explode. O cara pode morrer, pode até não morrer, porque a regra em geral é botar lá e sair de junto. Tu bota ele e corre, negão, sai correndo. Só que o problema é que normalmente a explosão quem se lasca é o bombeiro. É na hora que ele conecta o circuito dele lá, que vai fazer a carga no cilindro, quando ele conecta. E aí onde ele gera faísca. Pobre coitado vira pó. Vamos lá. Enio perguntou se é caro fazer uma placa em casa, né? Em casa, eu suponho que ele está dizendo em casa. Não é não, cara, é barato, né? Você precisa basicamente, você tem que ter uma impressora laser para poder fazer a impressão. Você tem que ter um ferro de engomar, né? Tem que ter obviamente a mídia, papel, que pode ser couché, né? E ácido. O ácido, na verdade, é um ácido tão fraco que você bota o dedo dentro dele, ele não queima seu dedo, que é o percloreto de ferro, né? Agora, é como o Guilherme está dizendo, né? Existem certos riscos, porque você respira aquele ambiente, aquilo que está ali contaminado, e você não sabe, né? Então, sinceramente, por causa de, vamos botar $5, vamos botar 6, é 5 e alguma coisa, 6 vezes 5, 30 conto, tu manda fazer aí 5 placas, por exemplo, né? E a placa vem com furo metalizado, vem, rapaz, é uma perfeição, né? Você pode, se você quer muito fazer uma placa, a gente dá um jeito de marcar lá no IDV. Vocês estão aqui em Recife, eu tenho todo o material, a gente vai lá e faz. A gente vai lá, bota máscara, que eu nunca usei na minha vida, para ser sincero, né? Bota máscara, se protege, a gente faz, fica bonitinha. Pena que a minha prensa ficou lá em Caruaru. Eu tenho uma prensa, sei lá, meu Deus, tem 1,5 m, 1,20 m de largura, uma senhora prensa, né? Depois eu vou ver se eu consigo trazê-la. Eu deixei lá também para os alunos utilizarem. Professor, Pois não. o senhor tem alguma empresa que faça placa de circuito assim, de qualquer tipo, vamos dizer assim, quem quiser? Assim? Aonde? Aqui em Recife? Aqui em Pernambuco? Não precisa No ser no Brasil? Brasil, Tem de em Pernambuco. bolo. Tem de bolo no Brasil, na China. Tem de bolo. Depende do seu bolso. O melhor local para você pedir é na China, porque sai super, super, super barato. Aí você diz, mas demora. Demora não. Demora não. Uma vez você manda o Mas onde projeto. é? Hein? Onde é que você pede na China essa placa? A gente vai entrar aqui, eu posso entrar aqui depois num site aqui para mostrar para vocês essa parte de solicitação de placas. Pode ser? Que aí a gente mostra, a gente entra no próprio site do cara e vê. Né? Você manda os seus arquivos em Gerber, que é um formato que a gente usa para fazer. Né? Isso eu acho que com 2 dias já está voltando para o Brasil, no máximo. Né? Se brincar com 3 dias, a placa já está na sua mão, pronta. Pronta. E custa uma merreca. Uma merreca, literalmente uma merreca. Aí você diz, poxa, eu estou sendo muito egoísta, porque alguém fez. Mas ele pode ter feito uma máquina, né? Não necessariamente um operário daquele fez o processo químico respirando. Na verdade, lá eles devem ter estufa. Né? Eu comprei, por exemplo. Lá tem uma indústria, eu acho, indústrias que fazem placa de circuito impressa. Eu tenho também esse filme. Eu tenho um filme aí mostrando como é que é feita a placa de circuito impresso. Precisa estar o cara lá fazendo, né? Mostrando etapa por etapa, bicho. É muito show. A disciplina de prototipagem, que é uma disciplina que eu sou professor, que inicialmente eu até fiquei meio assim para pegar.
Eu disse, poxa, eu nunca trabalhei na disciplina em si. Eu sei fazer protótipo, estudinho, mas a disciplina é um pouco mais do que simplesmente fazer protótipos. Envolve, inclusive, coisas da área de administração. Mas vamos voltar para cá, senão a gente se perde, viu? É preciso tomar cuidado, porque eu me perco com muita facilidade nas conversas e a gente fica comprometendo o conteúdo. Vamos lá. Então, um conceito importante é o conceito de sinal. Alguém pode dizer, meu velho, sinal é qualquer forma que você tiver para representar uma informação. Informação pode ser uma palavra, uma informação pode ser um comando, né? Aqui a informação é qualquer coisa desse tipo. O sinal de fumaça que os índios usavam é uma informação, claro, né? É um tipo de sinal válido, perfeitamente, com um vocabulário muito limitado. Né? Muito limitado. Uma outra definição mais alcidiana, para quem é de Caruaru, mais a cara de Alci, que é um professor de matemática, um baixinho cearense invocado, que tem lá, obviamente ele definiria desse jeito. Não, um sinal é uma função que contém alguma informação a respeito de um certo fenômeno. Essa é uma informação mais acadêmica, né? É uma função. Né? Então, a gente vai ver aí quais são os sinais. Exemplo, sinal de fumaça é um tipo de sinal. As letras de um alfabeto, uma letra só, contém uma informação. Claro que contém. Se eu mostro isso aqui e mostro isso, todo mundo sabe que vogal é o primeiro. Então, significa que esse desenho ele traz em si uma informação. E esse traz outra informação. Então, as letras, de uma maneira geral, elas são sinais. Né? A partitura de uma música são sinais que dizem ao músico como é que ele deve executar aquela peça, digamos assim. Né? Qual é o tempo que ele vai? É 2/4. Quando ele olha para uma nota, ele vê lá as linhas que definem, né? 3, 2, 5. Quando ele vê isso aqui, ó, ele sabe que isso aqui, ó, é uma clave de sol. Mi, fá, sol. Na verdade, devia estar aqui o negocinho dela. Porque isso aqui é que é sol. Isso aqui é mi, aqui é fá, aqui é sol, e por aí vai. Né? Então, quando o cara mostra um negócio assim, né, ele sabe que isso aqui tem um determinado tempo específico, que é diferente desse. Que é diferente desse. Que é diferente desse aqui. Só com meia. 1,5, por exemplo. Né? E por aí vai. No mesmo Mi aí. Mesmo Sol, desculpe. No mesmo Sol. Todos dois aí são Sol, mas com tempos completamente diferentes. Por exemplo, a variação de alguma grandeza no tempo. Pronto, para a gente, provavelmente esse aqui é a melhor definição. O que é um sinal? É uma grandeza que pode ser pressão, tensão, corrente, luz, não é? É como você vê uma determinada grandeza ao longo do tempo. Você está observando ela e ela está lá variando. Isso é importante para nós aqui em um curso de domótica, importantíssimo. Porque na hora quando você diz assim, domótica é automação, né? É você automatizar uma casa. Né? Então você diz, ora, como é que se automatiza uma casa? Ora, como é que eu, enquanto ser humano, me relaciono com o ambiente? Através dos meus sentidos. Para ver, eu uso os olhos. Para falar, eu uso a boca. Para sentir cheiro, o nariz. Para sentir calor, eu posso usar o tato, que eu também uso para pegar, e assim por diante. Eu estou olhando aqui, está na minha frente. Mecatrônica, uma abordagem multidisciplinar. Fantástico esse livro. Eu não lembro agora o nome do autor, só se eu puxar aqui. É o Bolton. Né? No livro do Bolton, ele fala, por exemplo, algumas coisas sobre sensores, mas tem um outro, não era o Bolton, não.
Eu pensei que era o Bolton, é o Rosário, está aqui do lado. Princípios de mecatrônica. Você, quando pega o livro do Rosário, você vai ver logo no capítulo 1. Eu vou abrir aqui o vídeo para ver se dá para a gente ver aqui. Deixa eu só trocar aqui para o outro Arquimedes, para eu ver o que é que eu estou mostrando. Está vendo aí, ó? Comparando a pessoa, né, com os sensores. Então, sensores para a gente são fundamentais, né? São extremamente importantes. Não existe casa inteligente, não existe domótica se você... não existe sociedade 5.0 sem sensores. Não existe, né? Então, vai ser um item muito importante. E quando a gente olhar para aqueles sinais, a gente tem que entender que todo sinal ele precisa, de certa forma, passar por uma etapa que a gente chama de condicionamento. Todo sinal precisa ser condicionado. Então, você tem que conhecer o seu sinal, tem que conhecer, tem que saber, é uma onda senoidal? É um sinal doidão assim? Como é esse sinal? Ele é periódico? Ele não é periódico? Né? Qual é a faixa de tensão que ele varia, pico a pico? Qual é a frequência dele, ou a faixa de frequência que esse sinal opera? Se for um sinal audível, eu garanto a você que está entre 20 Hz e 20 kHz. Essa é a faixa de sinais audíveis, de 20 a 20. E assim por diante. Então, isso é importante? É importantíssimo. Isso é muito importante. Como é que eu vou, por exemplo, querer amplificar um sinal que está, sei lá, numa faixa que está acima da capacidade do meu amplificador, da resposta linear dele? Eu vou distorcer. Ele até pode amplificar, mas ele vai distorcer. E por aí adiante. Vamos continuar aqui. Não vamos colocar muita coisa agora, não. Olha aí, esse é um sinal conhecido. Que sinal é esse? É uma onda senoidal. Todo mundo aqui conhece muito bem, né? A onda senoidal, ela tem um pico positivo, um pico negativo e um período que é o inverso da frequência. Falar em período é a mesma coisa que falar em frequência, só que são dois lados da mesma moeda, né? Eles são inversamente proporcionais. Se um cresce, o outro diminui. Mas é a mesma coisa. Se você disser que o período é 1 milissegundo, eu digo para você que isso significa 1 kHz de frequência, sem nem pensar muito. Eu já sei que um é o inverso do outro. Deixa eu ver o que foi que o Guilherme botou aqui. O sensor de luminosidade é um sensor analógico que gera um sinal em tensão ou de tensão em função do tempo. E isso, Guilherme, esse é um sensor importante. Agora, quando a gente falar de sensor de luminosidade, podem ter vários tipos de sensores de luminosidade. Né? Como é que você quer sentir essa luminosidade? Né? Então, por aí tem, a gente vai ver ainda diversos tipos diferentes. O mais comum seria o quê? O LDR. Né? É um resistor cuja resistência varia com a luminosidade. Mas deixa para lá. Aqui, outro sinal. Está vendo aqui? Ó? Esse aí é um dente de serra, não é uma onda triangular, não. Isso é chamado dente de serra, porque parece mesmo uma serra. Veja que ele aparentemente está com valor médio nulo. Vocês conseguem, olhando para o sinal, saber que o valor médio, qual é o valor médio dele, se é positivo, se é negativo. Vocês aprenderam esse truque? Deixa eu ver a resposta aqui no chat. Olhando para esse sinal, eu digo para você, o valor médio dele é zero. Não preciso pensar muito, não. Todo mundo vê isso? Não? Olha só, Bruno, como é fácil. Esse triângulo aqui, ó, tem a mesma área que esse. Igualzinho. Pode olhar assim, visualmente você está vendo. Só que esse triângulo aqui de cima, ele tem uma área positiva. Vamos dizer
Faz de conta que é 1. E esse camarada aqui, ó, o eixo Y dele é negativo. Ele tem o outro, área 1, o área 2 aqui é menos 1. Então, isso aqui é um período. Vem daqui para cá, por exemplo. Significa que é 1 mais menos 1. 1 menos 1, 0. É como uma senoide. Essa área aqui é positiva e essa área é negativa. O valor médio de uma senoide é 0. Você diz, mas professor, leva um choque lascado. Se tocar na energia da rede, ela tem valor médio nulo, viu, bicho? Mas dá uma boa... Ontem mesmo eu levei uma lapada retada num quadro de força. Mas vamos lá. Eu acho que o cara lá fez besteira lá. Eu estava segurando no neutro. Pois é, mas eu levei uma lapada retada no neutro. Bola para frente. Esse aqui é uma onda triangular, tá vendo? E ela é uma onda triangular com valor médio nulo também, já que essa área aqui eu estou vendo claramente que é igual a essa. Esse aqui é uma onda quadrada. Eu não posso falar nada a respeito do valor médio, porque não me mostraram o eixo vertical. Se você disser para mim que o eixo vertical é esse aqui, que passa aqui, aí eu digo para você se essa área é positiva, essa é negativa e o valor médio também é nulo. Não foi dito onde é que estava o eixo horizontal, né? Agora, quer que eu lhe diga algo interessante? Esse sinal e esse sinal podem ser escritos como um conjunto de vários sinais senoidais. Olha que negócio interessante, bicho. Sinais que não tem nada de senoide, eles podem virar uma soma de senoides. Ou seja, se eu tenho apenas sinais senoidais que eu controle a amplitude e a frequência, eu mostro para você que eu consigo escrever qualquer sinal, inclusive esse, né? Que é bem pontudo e tal, né? Aqui tem essa quina, essas quinas aqui representam alta frequência. Aqui também tem alta frequência. Esse aqui também, ó. Toda quina, ela significa que é uma contribuição de alta frequência. Se você tem uma onda quadrada e ela faz isso assim, ó, então ele arredondou as quinas. Significa que provavelmente ela passou por um filtro e ela perdeu as componentes de alta frequência. Isso aí foi descoberto em 1831 por um camarada chamado Jean-Baptiste Fourier. Isso é importante? É. Pelo menos a gente dá só uma pincelada. É bom, é importante saber que um sinal como esse aqui, por exemplo, ele pode ser escrito como esse camarada, onde ele tem uma frequência que a gente vai chamar de fundamental. Vai estar aqui assim. Essa é a fundamental. Ele só tem essa frequência, não, ele tem um monte de outras frequências que a gente vai chamar de harmônicas. Então, esse camarada aqui, a gente vai dizer que é a fundamental. Então, esse sinal, em termos de frequência, a gente costuma fazer assim, ó, botar um eixo assim e dizer, olha, isso aqui é a fundamental, mas ele tem diversas frequências aqui que a gente chama de as frequências harmônicas. E por que eu estou falando isso? Ora bolas, era para ser um negócio tão simples. Não, é só para chamar a atenção de vocês, para dizer que, na verdade, quando a gente processa determinados sinais, a gente pode, na verdade, estar perdendo determinadas componentes. Por exemplo, se eu passar um filtro aqui, eu só pego o que está aqui dentro. E tudo que está para cá é perdido. Significa que, portanto, esse sinal que está nesse quadrado pode ser uma boa aproximação dessa minha onda quadrada. E tu sabe o que é que as pessoas estão fazendo hoje em dia?
usando sistemas embarcados, gerador de sinais, ou também conhecido como gerador de forma de onda, né? DDS, eles são construídos matematicamente no próprio gerador. O cara diz assim, eu quero que você faça até sei lá, a 60ª harmônica. Bicho, é muita coisa, bicho. Aí ele gera um sinal que é tão bom, que você é capaz de jurar que aquilo ali veio de um circuito oscilador, mas não veio não, viu? É só por curiosidade. É interessante você saber. E muitos ruídos se localizam por aqui, eles entram aqui junto dessas harmônicas. Quando a gente faz determinados circuitos que não funcionam, como disse o Guilherme, às vezes isso é consequência do desconhecimento de algum sinal que está entrando e contaminando o meu sinal, alterando as propriedades dele e resultando em algo que não era bem aquilo que eu queria. Mas isso não é muito comum, não. Né? Acontece, mas nos circuitos embarcados, não. Não é em sistemas embarcados, a gente não vai ver muito disso, não. Vamos adiante. Como eu estava dizendo, existe todo um conjunto de simuladores. Então, agora eu preciso perguntar: todo mundo conhece o ISIS, que faz parte do Proteus? Conheço não, professor. Quem falou? Também não. Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Silva não conhece, Lucas Moura não conhece. Então eu vou fazer o seguinte: porque se todo mundo conhecesse, eu passava para um outro. Mas vamos lá. Vamos então dar uma olhadinha no meu Proteus. Ele não é legal, não, viu? Mas vai servir para a gente. Eu vou pegar ele aqui. Cadê ele? Só um instantezinho. Boa ideia. Eu vou fazer um negócio aqui para vocês verem. Pronto. Eu vou botar ele aqui na nossa tela de compartilhamento e vou tentar abrir aqui. Esse é o chamado ISIS. Na verdade, ele faz parte do Proteus. O Proteus você tem ISIS para fazer esquema e Ares para fazer o layout. Na verdade, aqui ele não está como ISIS, não, está como Proteus. Aí depende do que você quer. Você pode abrir um projeto de PCB e é Ares. Ou você pode abrir um projeto de circuito e é ISIS. Ou você pode abrir um projeto que tem um esquema, mas que também tem uma placa. Né? Deixa eu abrir esse primeiro aqui, só por curiosidade. Mas não é esse o que eu quero mostrar, não. A minha vontade está em mostrar outra coisa para vocês. Pronto, ó, isso aqui é um Arduino, tá vendo? Na verdade, isso aqui é o Arduino Uno, né? É aquele cara que está lá, aqui estão as portas, e aqui, ó, a gente botou alguns LEDs, né? Vou fazer uma brincadeirinha. Deixa eu ver se ele está simulando. Tá vendo? Mas esse não é o sinal que eu fiz, não. Eu fiz um sinal mais legal usando LEDs RGB. Mas deixa eu ver só uma coisa, só por curiosidade. Você pode dizer assim, tem placa? Tem, homem. Quer dizer, eu acho que tem. Nesse aqui eu não sei se eu fiz. Pode ser que esse eu estou vendo que eu não fiz, tá vendo? Deixa eu então fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu procurar. Esse aí foi SEMA 2, né? E tem vários projetos que eu abro, pronto. É o mesmo circuito, só que esse aqui usa LED RGB. Vocês conhecem, sabem o que é um LED RGB? Sim. Pronto, então beleza. Se todo mundo conhece, está na paz. Então deixa eu... Aqui está o esquema. Faz a mesma coisa que o outro, com toda certeza. Né? Não sei se aqui, se ele está... Ele pode ser que ele esteja com algum... Não tenha reconhecido o software. Aqui está o source code, não está. Tá vendo? Tá. Não sei. Tem hora que esses caras
Talvez eu tenha que vir aqui, mandar compilar, né? Build, então build project, já está compilado. Deixa eu vir para o lado de cá, para tentar entender por que ele não rodou. Coisa do Proteus, não rodou. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui a plaquinha que foi feita e a visão 3D dele. Ah, legal, deixa ele completar. É um pouquinho lento, ele ainda vai colocar aqui os LEDs. Ah, nossa, que demora. Ah, nossa. Que estranho. Será que eu deixei ele fora da simulação? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui as propriedades. Não, excluído o PCB Layout. Ah, tá. Eita, gota. Eu fiz isso para todo mundo, foi? Eu não lembro, foi. Eita. Então, peraí, eu acho que eu posso marcar aqui todo mundo. Pronto. Não, aqui é só para bloco. Que merda. Bom, com certeza, se a gente for lá para o PCB, já está começando a. Está vendo que eles estão tudo como se fosse meio apagadinho? Não botou, estranho. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Tem uns erros aqui de netlist. Ah, foi por isso que foi excluído, tal, porque não estava dando certo. Mas, bom, deixa eu ver se tem outro aqui para a gente pegar. Não precisa salvar, não. Não é? Aqui, não, isso aqui é outra brincadeira, mas não foi feito placa, não. Se você olhar aqui, ó, não tem placa. Mas eu quero pegar um especificamente, que está aqui na minha mente. Eu gostaria muito de mostrar isso para vocês. Ops, espera aí, volta. Simulações. Proteus. Puta merda, cadê esse cara? Transistor. Cadê? Fonte não ingressou, lei de queijo. Espera aí, só um instantinho mais. Eu peço a vocês um pouco de paciência. Aquilo ali, isso aqui deve estar em instrumentação. Talvez. Simbologia CLT. Ou de acho. Material de apoio. Não está aqui. Deve estar em microcontroladores, não? Pode estar. Pode estar em microcontroladores, é verdade. Paulo Você bota ela de FPE e microcontroladores. Isso. Agora deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar para eles aquela história do Fourier, né? Eu quero mostrar a parte de Fourier. Né? Eu tenho. Deixa eu achar por outro caminho. Deixa eu fazer assim, volta. Tem um canto aqui para pesquisar, não. Eu botar Fourier e ele ir. Tem não. Me dê só um instantinho. Pronto. Aqui, meu filho. Fourier. Qualquer coisa. Vai vir coisa para caramba. Eu devia ter ido para dentro de uma pasta específica. Deixa eu abrir isso aqui em nova janela. Deixa eu ver se está aqui. Está não. Isso aqui é para a parte de DSP. Tem 24 informada fracionada Fourier. Não é transformada fracionária, não. Eu queria que ele deve ter aqui o circuitinho, não é? Deve ser DSN, né? Eu acho que é DSN a extensão, né? Porque antigamente era DSN. Isso aqui eu fiz. É só Easy, não? Se for DSN. Mas é no Easy mesmo que eu quero mostrar.
.dsn. Quero mostrar, achei, pronto. Lá vou eu. Tá abrindo aqui, só um instantinho. Pronto. Olha que interessante. Eu vou dar isso aqui, veja só fonte senoidal com alguns resistores, isso indo para um circuito bem simples. Aqui, ó, que é um circuitozinho com amplificador operacional. É um amplificador somando, né? Lá vou eu. Aí você olha para aqui, ó. Eita, rapaz, olha que legal. Isso é um gerador de onda quadrada. Você diz, olha, massa, gerador de onda quadrada. Será? Vamos fazer uma coisa? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu matar todo mundo que está aqui para trás. Só deixar só esses. Olha a minha onda quadrada como está. Significa que ó, tem harmônica faltando. Aí você diz, vou tirar um pouco mais. Vou tirar esse camarada aqui. Deixar só esses dois. Olha aí que massa. Agora eu quero ver só o primeiro. Eu vou tirar esse camarada aqui. Eu vou tirar só esse aqui. E deixar somente esse. Vamos ver aqui. É a fundamental. Massa. Então veja, poxa, e todas essas fontes são senoidais, cara, né? Isso tem a ver com aquilo que eu estava comentando. Mas vamos lá. Isso foi só para a gente brincar, tá? Vamos começar a fazer a brincadeira direito. Deixa eu fazer aqui assim. File new project. Vou chegar aqui na nossa pasta. Vou chegar aqui área de trabalho, IFPE, IDV. IDV. Eu vou criar uma outra pasta, que aqui tem casa inteligente. Pode ser casa inteligente. Eu vou chamar aqui de SIM1, né? Primeira simulação. Ele quer a pasta, desculpe. Ele quer só saber a pasta. Dentro da casa inteligente, sim, tá certo. Pinóia. Tem que ter apagado. Sua pasta. Ok. Aí como é que você vai chamar aqui que eu vou botar SIM1? Tá vendo? Pronto. Esse é o SIM1. Tá certo? Só um instantinho. Não, professor, você tem que colocar na sua pasta e depois barra sim, entendeu? Eu só tirou o nome peraí, da pasta. não, tá tudo bem, eu tirei dela, desculpa. Eu não tinha visto, não. Tá aqui dentro do projeto, barra, claro. Sim, certo. Tá certo. Aqui eu tirei o nome aqui da pasta. Não pode. Veja que eu tenho 3 possibilidades. Um novo, usando uma placa de desenvolvimento. É aqui onde a negada vai botar os piques da vida, os arduinos, o nano, né? Aí disse, não, é um projeto novo, só para mostrar esse camarada. Aí eu vou aqui, next. O que houve? Novo projeto. Peraí. Perdão, está errado aqui, só um minutinho. O nome do projeto é aqui em cima. Sim, pronto. É sua pasta, é o caminho, é o path. Era só eu ler, né? Estava escrito aqui, né? É um jumento mesmo. Pronto. Aí ele diz default. O que é isso? Tem a ver com o. É um esquema grande? Bota 0. É um esquema pequeno? Bota A4. Né? Vou botar A4, que é pequenininho e tal. Né? Next. Aí ele diz: você vai criar uma placa PCB? Se você for, você diz: quero. Default. Eu quero a placa padrão. Não quero uma placa Pro Arduino Uno, Mega, a placa, um cartão Eurocard de duas camadas, de 4 camadas. Não. O default dele. Tá certo? Deixa eu só. Eita, peraí, que aqui eu deixei em default, deixei. Certo. Aqui eu posso clicar next. Veja que isso aqui eu podia ter feito depois, viu? Eu podia aqui simplesmente. Eu não quero agora, não. Depois eu faço isso. Né? Poderia ter feito. Que é firmware, ou seja, tem código. Se você dizer tem, aí você vai dizer: é do Arduino, é do Uno, e vou usar esse compilador. Não é do Arduino, é do Raspberry Pi.
É do Arduino, mas é um Mega, é um Nano, etc. Não, por enquanto, eu só quero mostrar as capacidades desse camarada. Né? Pronto, aí ele cria esse documento aqui, né? É onde você vai colocar, é onde você vai desenhar, né? o seu circuito. Né? Você vai desenhar o seu circuito. Você pode usar o P aqui de pique, ele abriu na janela aqui do outro lado, para ir pegando os componentes que você quer. Aí você diz, eu quero uma fonte senoidal, chama-se alternator. Né? Pronto, eu quero isso aqui. Já joguei lá, ele apareceu aqui. Eu quero um transformador. Transformer. Aí, você quer como? Vamos olhar aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Um primário, 2 secundários, um transformador simples, um primário e um secundário, com derivação central, com não sei o que lá, etc. Né? Saturado, e por aí vai. Aí você vai escolhendo aí o que você está querendo. Depois, quando você terminar, você diz, não, eu vou dar um clique duplo, eu não quero terminar agora, não. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu puxar isso mais para cá. Pronto. Dou um clique duplo, ele já apareceu aqui. Aí você diz, eu quero resistores. Então, simplesmente delete. Veja que aqui tem resistores. Aí você pode escolher aí um resistor que você queira usar. Obviamente, aqui ele diz, olha, esse aqui, esse código que ele vai dar aí é um resistor de 0,22, de não sei quanto, tal. Você pode dizer, não, eu quero de 0,6 watts, tá certo? Quero escolher determinado Little Fuse, por exemplo, não tem nenhum. NXP, não. Panasonic, então é melhor deixar todo mundo. 0,6 watts. Aí eu venho aqui, escolho, sei lá, 10K. Já joguei para o lado de lá. Né? Você quer colocar, deixa eu ver, um Ampliop, que é um amplificador operacional. Eu não sei se vocês já trabalharam na vida com amplificadores operacionais. Já trabalharam? Acho que não, né? Acho que não, professor. Era interessante, talvez, em algum momento do nosso treinamento, a gente dar uma noção de Ampliop, né, para, na hora que for condicionar um sinal, pode ser, eu não sei, a gente decide isso aí depois. Né? Microprocessadores, aí você tem aqui 8051, foi um que eu usei muito, durante muito tempo. 8037 é um controlador DMA, ele não botou aqui não, mas eu já usei esse cara. 8155 ele não botou, mas é um controlador de porta paralela, né? Esse camarada aqui. 8059 é de interrupção, é um controlador de interrupção e por aí vai. O fato é que, bom, você vai, tem uns até megas aqui, que é da família AVR, que deu origem ao nosso querido Arduino. Né? Você pode escolher aqui. Lá é 328, eu acho, né? P, esse aqui, que é o que o Arduino usa. Aí ele está mostrando ele aqui em SMD. Tem algum outro encapsulamento, você pode botar aqui e sair vendo. Tem, olha ele aqui, encapsulamento Dual Inline. Vamos lá, vamos ver o que, a gente conseguiu aprender até agora. Uno. Esse aí que o senhor pegou é do Uno. Esse que o senhor pegou é do Uno. O primeiro, do acho Uno, que 328 é Uno. Né? Mas vamos lá. Foi o que a gente aprendeu aqui até agora sobre esse rapazinho aqui. Simuladores, obviamente, servem para a gente desenhar o esquema e verificar o funcionamento deles. Né? Então, por exemplo, se você pega essa fonte aqui senoidal, coloca aqui, você coloca aqui, por exemplo, um resistor, eu vou colocar outro, um divisor resistivo, eu vou girar, olha eu girando à vontade os resistores. O que é que está faltando para isso ficar legal? Olha, cara, está faltando você botar os terras, está faltando você fazer a conexão. Então, eu vou pegar aqui o ground, aqui, dizer, tem um terra aqui, tem um terra aqui, liguei, pronto, um circuito bem simples. Mas espera aí, esse gerador de sinais? Deu um clique duplo nele. Tá aqui,
6 volts, 1 Hz. Ah, não, eu quero, sei lá, 60 Hz. Precisa escrever Hz? Não, bota só 60. Qual a amplitude? Sei lá, bota aí 12. Precisa botar o V? Não. Precisa escrever VS para dizer voltage source? Não. Mas se quiser, escreva. Né? Veja, vai acontecer um negócio chato. Ele não mostrou. Porque normalmente ele bota aqui um campo que ele chama de text, que é um saco. Isso daí. Aí, quando ele bota a pinóia do text, basta você chegar no próprio, por exemplo, aqui, digamos que o text estivesse presente. Deixa eu botar o ATmega só para a gente brincar. Pronto, deixa eu ver se ele vai botar algum text aqui. Botou não. Interessante, deve ser por causa da versão desse camarada que eu estou botando. Ele não tá. Normalmente ele bota. Aí tem uma maneira de tirar, né? Eu acho que nessa versão eles já corrigiram. Nas versões anteriores, basta chegar aqui e bater na barra de espaço. Em Other Properties. Você bate na barra de espaço, chapa o louro. Tá certo? Deixa eu botar aqui, por exemplo, R2 10K. Opa, aqui esse camarada. Eu dei hidden. Não é ele já está mostrando por default. Mas vamos lá. Isso aqui é 12 volts, quer dizer, vai dar 6 aqui no meio. Deixa eu ver se vai dar 6. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um voltímetro AC, né? E vou botar ele aqui. Vou ligar ele aqui nesse camarada. Vou botar o terra. Cadê? Aqui. Está em AC volts? Tá. Deixa eu simular. É aqui embaixo, ó. Aí você diz, mas não devia ter dado 6, né? Ele deu 4,24. Vamos ver direitinho o que é que está acontecendo aqui. Isso é valor de pico. Isso não é valor eficaz. Vamos pegar 12, multiplicar por 2 raiz, dá esse valor aqui. Não é? Aliás, desculpe, dividir 12 dividido por 2 raiz. Isso. 2 já é o valor de pico. 8,48 dividido por 2, 4,24. Então, ele deverá mostrar, quer dizer, 12 dá o quê? Dá 4,24. Não foi isso que a gente fez? 12, esse valor aqui é pico. A não ser que ele esteja dizendo só pico. Eu não sei se essa amplitude aqui se é só pico positivo ou se é pico a pico. Como é que eu vou descobrir isso? Vamos descobrir juntos? Vou pegar aqui um osciloscópio. Vou botar aqui. Pegar aqui o canal A. Você disse para mim que isso aqui é 12 volts. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha. Eu não preciso do canal C, nem no D, nem no B. E aqui eu dou um clique duplo para ele ir para o meio. E vou dar uma ajeitada aqui na frequência. Veja, ele tá. Deixa eu botar aqui na escala de 2. Né? 2. Deixa eu ver aqui de pico a pico quanto é que esse cara dá. Olha, bicho. Então, pico a pico, ele é 24. Tá certo? Ele tem 12 volts de pico positivo e 12 volts de pico negativo. Certo. Vou fazer uma coisa aqui que muita gente se atrapalha. Aí você diz, vou agora ligar um segundo canal. Aqui não dá, né? Vou ligar aqui. Vou parar a simulação e vou ligar. Aí você diz, estou ligando aqui no meio, no divisor. Aí você diz, cadê o osciloscópio? Eita, o osciloscópio não veio. Vem aqui em debug e clique em digital osciloscópio. Ah, legal. Agora o canal B está aí. AC no meinho. Vou botar 2 também de amplitude. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou girar, eu vou pegar esse camarada, aqui está 2, eu vou botar ele em 1. Olha como um ficou montado em cima do outro. Significa que a relação entre eles é de 2 para 1. Né? Portanto, esse valor 4,26 é metade. Tá certo? Ele é metade.
Então, significa que 4,26, que é o que ele está dando aí, 4, veja que era 4,24. 4,26 vezes 2 dá os 8,52 de valor eficaz, multiplicado por 2 raiz, 12,04. Mas não era para estar dando 12? Pô, meu filho, faço isso não. Segunda lição da eletrônica. Não existe 1 mais 1 é 2. Não, pode ser 1,99, 1,98, 2,01, tá certo? 1 mais 1 é 2, só para o Si, para os matemáticos, para os físicos, para a gente aqui em eletrônica, quando a gente faz um circuito eletrônico, a gente diz assim, eu vou fazer, por exemplo, uma fonte de 12 volts. Ela vai dar 12? Não. Ela dá 12 mais ou menos, sei lá, 5%, mais ou menos tantos por cento. Existe uma variação. Esse resistor é de 10K? É, nominalmente. Mas ele, se eu medir na prática, ele dá 10K? Dá não. Ele tem uma tolerância. E quanto é a tolerância? Opa, vamos agora para as séries, para as séries geométricas, né? Ele pertence a qual? É um E48? É um E24? Onde é que você está pegando esse camarada? Ele pode ser 5%, ele pode ser 1%, ele pode ser bem menor do que 1%, se você tiver na série E192, né? E por aí vai. Então, veja, o legal de trabalhar com o simulador é que você pode fazer uma montagem como essa e ficar aqui treinando. Treinando o quê? Treinando lei de Kirchhoff, das correntes, das tensões, né? Obviamente aqui, ó, do jeito que está, a corrente que passa num é a corrente que passa no outro. Mas você pode fazer um divisor de corrente e aí você pode medir a corrente. Dá para medir, professor? Dá. Eu vou pegar aqui. Aliás, eu nem precisava fazer isso. Sabe como é que eu meço a corrente às vezes? Eu faço assim, eu executo, vou fechar aqui, dou um pause, vou no componente e dou um clique simples nele. Pronto. Olha a corrente que está passando aí. Agora, veja como é ruim. 900 e tantos nanoampere. Pô, e é isso mesmo, professor? Vamos fazer de novo? Vamos dar outro pause e vamos ver aqui a corrente. Né? 941 está mudando, tá? Dependendo do instante em que você pausou, em determinados circuitos, não fica legal. Então, qual é a maneira boa de se fazer isso aí? Puxa esse camarada para cá, abre isso aqui, pega aqui um amperímetro AC, gira ele para ele entrar certinho. Opa, só um minutinho, deixa eu puxar mais para cá. Aqui ele fez a ligação. Massa, tá vendo? Ótimo, pronto, ele fez a ligação. Eu vou botar aqui em mili, ao invés de ampere. Olha que legal, miliampere. Vamos ver aqui que corrente está passando por esse camarada. 0,43 mili, ou seja, 430 microampere eficazes. E veja que esses camaradas aqui, eles trabalham com valores eficazes, né? E já era de se esperar, porque 4,26 dividido por 10 é 0,426. Meia, opa, se são com duas casas, o 2 vira 3. 0,43, né? Já era de se esperar. Então, você pode fazer todo o treinamento, por exemplo, daquela disciplina chata, lá de circuitos elétricos, você pode montar aqui numa boa. Dá para montar circuitos transistorizados? Óbvio. Dá para montar circuitos com microcontroladores? Óbvio. Dá para montar amplificadores, circuitos envolvendo eletrônica digital, né? Dá também. Dá para eu montar circuitos que eu vou usar na casa inteligente? Dá. Deixa eu parar aqui. Eu esqueci que estava rodando ainda. Eu posso fazer o seguinte, ó. Veja, eu estou apagando isso aqui, mas não retirei eles
da minha lista de componentes, não. Olha eles aqui. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se ele tem. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou botar aqui LM35. LM tem. É um sensor de temperatura. Olha que legal. Então, quer dizer, eu posso treinar, medir uma temperatura e mostrar em um display de cristal líquido. Eu tenho display de cristal líquido? Tenho. Quer o quê? 16:2? Deixa eu ver aqui. Gráfico, não. Alfanumérico, pode ser LM1620, é o mais comum. Ó, pronto, esse aqui, ó, todo mundo conhece. Olha lá o displayzinho, tá aí. Você tem seu LM35, você pode botar aqui o seu Arduino, etc, etc. Vocês, eu acredito que, é claro, não, certeza absoluta. Quando vocês forem para a parte de sistemas embarcados, aí a gente vai aprender a usar esse camarada aqui, esse display, entender esses sinais, tá? Então, que significa que eu preciso, na aula de eletrônica, preparar vocês para já aprender a usar um simulador, que é o que a gente está treinando aqui. Opa, massa, muito legal, né? Eu, para usar um Arduino, ao invés de eu botar aqui o circuito integrado, eu posso botar o próprio Uno. Eu posso chegar aqui, dar um pique, ele foi para o outro lado. Não sei por que ele faz isso. Já está aqui, Arduino. Você pode dizer assim. Aqui tem um SIM 900, ó, tem os shields dele. Né? Aí você diz, e cadê o Arduino mesmo? Você queria o Arduino, né? Eu queria o Arduino, eu não queria o shield. Então, lá quando você estava criando, você deveria ter dito a partir de uma placa de desenvolvimento. Né? Aí, quando você fizer isso, eu quero voltar aqui para o meu trabalho. Eu botei IFPE e DV, né? Casa inteligente. Pronto, isso, a pasta é essa. Pronto, aqui eu vou botar SIM 2. Tá vendo como errar ensina? Eu errei na primeira vez várias vezes. Agora eu já fui certo. A gente vai errando e vai aprendendo. Olha aqui o Arduino, massa. Significa que se eu quiser um display, eu dou um pique aqui, venho para cá de novo, LCD, 16, acho que é 02L. Ele não bota, ele bota com outro código. 16x2. Pronto. Com ele aqui. Perfeito, obrigado, Guilherme. Já passou para lá? Passou não. Pronto. O LM35. Olha ele aí. Pronto. Então você diz, já estou com o camarada aqui, está aqui meu LM35, está aqui meu display que eu vou querer. Vai ter o quê? Vai ter um teclado? Eita mesmo, a gente podia botar um teclado. Então, vou botar um teclado, né? Então, de novo, deixa eu ver aqui, seria keyboard em inglês. Eu rua essa porra de ter que falar idioma em inglês, não gosto não, velho. Aqui é ele não tem um teclado, acho que ele tem, sim. Deixa eu botar aqui. Eu acho que é quem pede, né? Pode ser que pede uma boa que pede. Isso, pronto. Tipo de telefone, que é o 12 teclas, de 16. Pronto, massa. Já está lá, já. Olha que legal. A gente não vai fazer isso agora, porque a gente não está em sistemas embarcados. A gente está trabalhando a parte de eletrônica, mas olha, está aqui meu teclado, está aqui meu sensor, né? Está aqui meu display e precisa de um atuador. Eita, é claro, os sensores sentem, os atuadores atuam. Um sensor diz, a temperatura está muito alta. O atuador, o que faz? Liga um sistema de refrigeração, um ventilador, um ar-condicionado, compressor de um ar-condicionado. Massa. Um sensor mede, por exemplo,
a luminosidade diz, está ficando escuro. Aí diz para o microcontrolador, ei, já está com tal grau de luminosidade. Aí o atuador o que faz? Liga uma lâmpada que está conectada num relé. Como? Através de um transistor. Através de um... Tá certo, Guilherme. A gente está já encerrando aqui também. Né? Veja, essa aula foi uma panorâmica, foi um passeio bem geral por esses conhecimentos de eletrônica. Né? Eu espero que tenha sido motivante. Né? Espero que vocês tenham gostado. Tal. Na próxima aula, a gente volta para o ISIS. Mas aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Vejam se vocês, com o conhecimento que vocês têm, já pagaram alguma disciplina de eletrônica? O pessoal que está aqui, todo mundo já pagou, né? Eletrônica, tudo, só que Bruno Bione e Andresa, eles são do curso de mecânica, professor. Ah, é? Então, Bruno, se puder... Bruno, pensa aí num circuito... Ele foi embora, não foi ele que saiu? Foi embora? Ah, tá. Ele foi ele que falou aqui. Ah, não foi tu que falasse, não. Que eu li aqui, professor, tem um compromisso agora e tal. Eu pensei que era... Rapaz, ela acha que o cara vai ficando velho, vai ficando doido. Né? Então, os simuladores, eles são uma mão na roda para ajudar a gente a resolver esses probleminhas. Eu tenho aqui também o Multisim, eu tenho o PSIM, né? Tudo com tapa-olho da porra, bicho. Né? Infelizmente. Né? Eu gostaria muito de ter dinheiro para comprar tudo original desses softwares, mas, infelizmente, né, são caríssimos. Eu comprei o SES. Esse aqui que eu estou abrindo aqui agora é o PSIM. Deixa eu fechar aqui o Help Browser dele. Esse simulador aqui é um simulador excelente quando você trabalha com conversores DC-DC. Excelente. Né? Se você for para o Proteus e for fazer uma simulação de um conversor DC-DC, por exemplo, Book Boost, ele não vai funcionar lá no Proteus. Você vai se lascar e vai dizer, rapaz, está tudo errado, não está funcionando aqui. E você vai dizer, rapaz, o erro, vamos procurar em outro canto. Né? Não vou agora ficar entrando em detalhe de cada um deles, não. Né? São que horas? Faltam 3 minutinhos. Eu acho melhor deixar a parte de instrumentos para a nossa próxima aula. Ficou uma aula todas as quartas, das 3 às 5. Não é isso? Isso. Pronto, já são 3 minutos para as 5. Vamos dar uma paradinha. Né? Agora eu vou pedir a vocês, se a aula é às 3, no máximo estejam às 3, para que a gente possa ter um rendimentozinho melhorzinho. Né? Se vocês quiserem, eu posso mostrar. Aqui é só clicar aqui, a parte de placa de circuito impresso, tá? Se você quiser ver. Né? Eu tenho também umas aulas do curso de prototipagem, que eu tenho a impressão que vai interessar muito para vocês. Né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Guilherme, tudo em paz? Tudo. Para a gravação aí que eu quero falar um negócio com o senhor. Vou parar agora. Interromper.